Saudade, meus irmãos, e o tema da nossa meditação hoje é: o coronavírus é um cumprimento das profecias bíblicas? O que você acha? O que a Bíblia nos diz a este respeito? Vamos então abrir as nossas Bíblias para Lucas capítulo 21 e vamos ver o que a Bíblia nos diz a este respeito. Lucas capítulo 21, versos 5 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, irmãos, aqui no verso 7, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Mateus narra assim esta pergunta dos discípulos: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus passa aqui a relacionar vários sinais que sinalizarão a sua vinda. E qual é o primeiro sinal que Jesus apresenta? A destruição do templo de Jerusalém. Versos 5 e 6. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus irmãos, este sinal já se cumpriu? Sim ou não? O templo de Jerusalém já foi ou não foi destruído? Sim, no ano 70, apenas cerca de 40 anos depois de proferidas estas palavras de Jesus, o templo de Jerusalém foi totalmente destruído pelos romanos. Qual o segundo sinal que Jesus apresenta de sua vinda? Verso 8, falsos profetas. Jesus disse que muitos viriam em seu nome, mas seriam, na verdade, enganadores. E o que aconteceria? Enganariam a muitos. Isso tem acontecido em nossos dias, meus irmãos. E como tem? Megas igrejas
superlotando da noite para o dia através de quê? De falsos profetas, enganadores, mercadejadores da palavra, como disse Paulo em sua carta a Timóteo. Qual o terceiro sinal que Jesus apresenta da sua vinda aqui para os discípulos? Verso 9. Guerras e rumores de guerras. Tem acontecido em nossos dias? Sim, culminando agora recentemente no século XX com 2 grandes guerras mundiais. E tem se falado nesses últimos dias que estaríamos na iminência de uma terceira guerra mundial. E olhando aqui para estas profecias de Jesus, não devemos nos admirar ou desconsiderar esta possibilidade. Qual o quarto sinal que Jesus apresenta de sua vinda? Verso 11. Terremotos. Tem ocorrido? Sim. O maior do mundo ocorreu recentemente, também no século passado, no século XX, em 22 de maio de 1960, no Chile, aqui bem pertinho de nós, na América do Sul, deixando 1.600 mortos, 3.000 feridos e 2 milhões de desabrigados. O maior em vítimas aconteceu agora já no século XXI, no Haiti, aqui também bem pertinho de nós, na América Central, em 12 de janeiro de 2010, deixando 316 mil mortos. Então vejam que a magnitude destes acontecimentos vão se agravando à medida que o dia se aproxima. 1960, 1.600 mortos. 2010, 300 mil mortos. E qual é o quinto sinal que Jesus nos apresenta de sua vinda? Ainda no verso 11, epidemias. As mais recentes de nossos dias, que nós tomamos conhecimento, foram a cólera, a AIDS, o ebola, o H1N1, ou a chamada gripe suína, ocorrida agora em 2010, que, segundo pesquisas, pode ter atingido até 20% da população mundial. E agora estamos enfrentando o coronavírus, uma outra pandemia que ainda não sabemos quais serão as proporções mundiais. Depois das epidemias, Jesus cita ainda fomes em vários lugares. Tem ocorrido em nossos dias? Impressionante, como em pleno século XXI presenciamos imagens de verdadeiros esqueletos humanos vivos, cobertos apenas de pele. Depois ainda no verso 11, Jesus cita coisas espantosas e também grandes sinais no céu. E no verso 25 ele acrescenta: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das suas ondas. Sinais no céu, não me ocorreu nenhum exemplo, mas a perplexidade das nações ante ao bramido do mar e de suas grandes ondas nos fazem lembrar dos recentes maremotos ou tsunamis ocorridos em nossos dias, como por exemplo o ocorrido nas costas da Ásia em 2004, o qual deixou mais de 300 mil mortos. E o mais recente, o do Haiti em 2010, o qual deixou cerca de 200 mil mortos e mais de 3 milhões de desabrigados. Então, como já dissemos, vejam que a magnitude destes sinais vão se intensificando à medida que o dia se aproxima. Mas o que é que Jesus nos diz quando virmos estas coisas acontecendo? Verso 9: não vos assusteis. Jesus diz: não vos assusteis,
pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas ainda não é o fim. E quando será o fim? Na verdade, esta foi a primeira pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Mestre, quando sucederá isto? E o que Jesus respondeu? Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, Jesus diz, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai vós isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Portanto, meus amigos e irmãos, estes acontecimentos que temos presenciado em nossos dias são apenas lembretes de Jesus nos dizendo: eu estou voltando. Eu cumprirei a minha promessa. Prepara-te. Prepara-te. Jesus está voltando. Mas, infelizmente, Jesus nos prediz aqui também que muitos não se prepararão. Ele diz que será como nos dias de Noé, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porém, para os que estão preparados, para os seus verdadeiros discípulos, veja o que Jesus diz no verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a sucederem, não vos assusteis. Pelo contrário, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, se você ainda não tem esta esperança, baixe agora a sua cabeça, onde você estiver, confesse seus pecados e entregue a tua vida a Jesus. E após fazer isto, você poderá, como disse Jesus, erguer a sua cabeça e exultar, porque a vossa redenção se aproxima. Se você já fez isto, então você poderá agora fazer comigo esta oração. Maranata. Amém. Vem, Senhor Jesus.